a lei, a Constituição prevê nesse momento. Deputado Benito, para o tempo. Por favor, aí atrás, por gentileza, deixa ela terminar de falar, só um minutinho. Obrigado, deputado. Então, quando hoje, senhor relator, e eu tenho muito orgulho disso, e o senhor escolhe o seu lado na história, como alguém falou antes de mim, está até tentando diminuir a sua posição, mas Vossa Excelência escolhe o seu lado na história, que é o lado da dignidade, o lado do respeito e ao lado do povo brasileiro. Tenha certeza disso. Vossa Excelência hoje, como sempre, mas hoje principalmente, no seu relatório, nós temos orgulho de estar ao seu lado defendendo esse relatório. No início dessa comissão, a base do governo lutou muito para tirar, sobretudo, a delação premiada do senador Delcy de Amaral. Foi uma luta muito grande naquele momento. Conseguiu retirar outras ações, nomeação do presidente Lula e deixar somente o que significa a transgressão da lei orçamentária. Vossa Excelência se limitou, conforme a lei, conforme a determinação da comissão, simplesmente a isso. E tudo isso. Cuidar da ineficiência na administração fiscal do país. Então, o crime de responsabilidade previsto na lei e na Constituição, ele, além de vários outros, ele é muito claro com relação especificamente ao que Vossa Excelência colocou em seu relatório. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e especialmente contra, abre aspas, a probidade na administração, que essas pedaladas também fiscais têm a ver com a improbidade na administração, esse negócio de balela de que é só para gasto social não é verdade. Foram quase 100 bilhões de reais somente em um ano, e o Bolsa Famílias custa apenas 25 bilhões de reais no ano. Mas a probidade na administração, e aí diretamente, o item 6, a lei orçamentária. É crime de responsabilidade o presidente que não cumpre a lei orçamentária. O item 7 vai além. A guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos. Então, isso não está havendo nesse país, senhor relator, senhor presidente. Essa guarda legal e com probidade do dinheiro público, além dessa questão orçamentária, não está sendo preservada. Isso aqui seria razão muito maior para ter um impeachment da presidente da República do que o não cumprimento da lei orçamentária. Mas o orçamento tem que ser cumprido na sua integridade. Porque o orçamento não é dinheiro público, é dinheiro privado, que quando entra na Secretaria Nacional do Tesouro Nacional, ele se transforma em orçamento público, que tem que ser zelado pela presidente, pelos seus ministros, pelos seus funcionários, que ela nomeia de confiança, e pela máquina estatal permanente, que é o governo permanente do Brasil. E hoje nós temos um péssimo governo provisório, que está destruindo também o governo permanente, porque as carreiras de Estado no Brasil estão sendo contaminadas. Claro que ainda muito levemente, contaminadas pelo exercício dessa questão funcional do governo provisório. Quando Vossa Excelência se restringe ao que era a lei orçamentária, as pedaladas fiscais, que eu até não gosto desse nome, mas os gastos do orçamento, com fraude, gastando o que não está autorizado. Imagine, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores brasileiros que nos ouvem nesse momento, a presidente gastar 100 bilhões de reais, sem autorização do Congresso Nacional, que foi eleito, inclusive, para isso, e isso nós temos que ficar de braços cruzados, ouvindo advogados, porque são da OAB, passaram pela OAB, pensam que são os deuses da República. Não. O advogado-geral da União que aqui esteve, seu relator, ficou quase 3 horas ali explicando, e por isso o seu relatório foi maior. Porque se ele também não faz aquele relatório, aquela defesa muito grande das 10 sessões, o relatório de Vossa Excelência, tenho certeza que seria menor. Mas ele se resumiu simplesmente, no seu final, levantar, abrir os braços e dizer: o impeachment foi aberto por vingança. Vingança do presidente da Câmara. Coisa nenhuma. O povo não é bobo. Essa questão de dizer que 54 milhões de eleitores votaram na presidente
E os 110 milhões hoje que estão contra ela? 90% da população brasileira hoje está contra a presidente, em todos os sentidos. Essa questão de manifestação de rua é uma coisa, mas a urna deu 54 milhões e deu 50 milhões ao outro candidato. 4 milhões de votos separam o presidente e o não eleito. E hoje 110 milhões de brasileiros são contra a maneira como a presidente governa esse país. Por isso, senhor relator, apoio total ao seu relatório. Relatório brilhante. Vossa Excelência não é advogado, eu conheço. Vossa Excelência é dentista. Mas com esse relatório, pelo assessoramento dos advogados da Casa, Vossa Excelência se tornou um adventista, advogado e dentista, e fazendo, inclusive, essa questão aí muito bem para todos nós. Então, eu espero que agora derive um pouco e continue essa sua luta. Mas o dinheiro público não é dinheiro público, isso é dinheiro privado. Isso é dinheiro do imposto que o nosso cidadão paga, do imposto de renda, do preço da gasolina. Esse é o dinheiro que se diz público, mas é o dinheiro que a população paga, saiu do bolso de cada brasileiro. E nós, como fiscais do governo, nós, como fiscais da República, temos que olhar isso com muita determinação. Outra falácia que se diz aqui muito dos membros, dos seus amigos do governo, da presidente Dilma, é de que estados e municípios também praticam essa questão das pedaladas fiscais e praticam, inclusive, transgressão ao orçamento. Mentira, não é verdade. Nenhum governador desse país, de todos os partidos, nenhum prefeito transgride a lei orçamentária. Nenhum. O presidente Rosso foi governador de Brasília e sabe disso. 1 centavo a mais que se passa numa contabilidade, ele é autuado, ele é multado, ele é, inclusive, julgado pelos tribunais. Tribunais de contas e tribunais superiores desse país. Então, essa falácia de que estados e municípios não é verdade. Tudo isso não é verdade e eles sabem disso. Mas, repetindo as mentiras, eles querem transformar isso na verdade deles, mas nós não vamos permitir que isso aconteça, meu caro deputado Isalci. Fala-se também na impopularidade, não é motivo para impeachment. Claro, impopularidade não é motivo para impeachment. Todo governo pode ser popular e pode ser impopular, desde que tome as medidas certas para serem consertadas e assumir a sua impopularidade. Então, o que nós estamos agora avaliando é a derivação, é o derivado da impopularidade. Como nós podemos julgar que a impopularidade tenha vindo somente de um não cumprimento de um orçamento, com essas omissões nas estatais, as omissões na administração central, a negligência, a improbidade administrativa na administração pública. Petrobras, aí a Lava Jato está nos provando, nos mostrando todo dia. O sistema elétrico, o BNDES. E o BNDES, essas famosas pedaladas fiscais, o BNDES recebeu mais dinheiro do que o Bolsa Família, o Bolsa Patrão, o Bolsa Empresário, o Bolsa Multinacional, Bolsa Países Bolivarianos, receberam o dinheiro dessas pedaladas sim. Não foi dinheiro somente de Bolsa Família. Ninguém vai acabar, quer acabar e precisa acabar o Bolsa Família. Nós precisamos melhorar cada dia mais para que o povo, o cidadão que precisa, seja bem cuidado. E não ser cuidado falsamente em nome de roubalheira, de improbidade administrativa e de gestão fraudulenta. Senhor presidente, senhor relator, seu relatório, deputado Geoffrey, me orgulha muito, já lhe disse, como seu liderado, como amigo, mas quero lhe dizer que ele chega num momento importante para o Brasil. Ele chega num momento muito importante para o Brasil. Ele chega no momento que a presidente da República está com 90% de rejeição. Isso é pesquisa do Ibope. 69% desse julgamento é ruim ou péssimo. 82% desaprova a maneira da presidente Dilma governar. 82% desaprova a maneira da presidente governar. 80% não confiam na presidente. Esse 80% não confiam na presidente me faz lembrar uma pesquisa que eu vi nos Estados Unidos há algum tempo atrás, que quem não confiava no diabo, 15%, a presidente aqui está com 20%, está chegando aos níveis de uma veiculação como essa.
85% não acreditava e 15% acreditava. Então, 20% apenas do Brasil, dos brasileiros, confiam na presidente. 69% desaprovam a política de combate à fome e à pobreza. Essas são as famosas ações sociais, que eles falam que qualquer futuro presidente vai acabar. Não vai acabar, vai melhorar. 74% desaprova a política de educação. 74%, 3/4 da população brasileira desaprova a educação. E é o lema do governo Pátria Educadora. 68% não concorda com o controle do meio ambiente. 87% pela saúde. Hoje o Brasil é um país doente, infelizmente. Não quero citar essas epidemias, porque eu não quero trabalhar com essa possibilidade. Mas 87% dos brasileiros não gostam como o governo trabalha a questão da saúde. 86% combate a inflação e o que é mais grave agora? 86% não concorda da presidente conduzir a economia gerando o desemprego que aí está. Essa sim é uma função social, cuidar dos desempregados. Esse negócio de Bolsa Família é muito importante. Nós queremos ampliar, o Congresso não pode se afastar disso. E programas sociais, você mede pela saída e não pela entrada. Porque você tem que entrar, proteger, treinar e depois ele voltar para trabalhar. Mas, infelizmente, no Brasil não é assim. Mas, mesmo assim, com esses erros, nós temos que continuar dando total e integral apoio a essa questão. Mas nós temos que olhar, senhor relator, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós temos que olhar, são os 10 milhões de desempregados que tem nesse país hoje. São 10 milhões de desempregados, quase o número do Bolsa Família. É muita coisa, senhor relator, senhor presidente, senhoras e senhores. A violência urbana, enfim, a questão da tributação e a corrupção nem se fala. A corrupção, essa questão da Lava Jato, que ainda ontem o Procurador-Geral da República, o Procurador Janot, mudou de opinião com relação à nomeação do ex-presidente em exercício, o ex-presidente Lula, mudou de opinião com relação à nomeação ou não de ministro. Enfim, hoje vem a questão do INCRA, um absurdo, vereadores, políticos, partidos, todos errados. Então, isso é responsabilidade da presidência da República. Não é o INCRA somente que está lá um presidente que é responsável. A presidente tem que ter olhos para isso, tem que ter olhos para olhar essa questão. Então, essa questão maior de improbidade administrativa, de pedaladas fiscais, de não cumprir o orçamento, nós temos que dar um basta nisso. Se estava certo, por que pararam? Se a presidente tem tanta convicção de que estava certo, ela não cumpriu o orçamento, por que ela parou agora? Por que ela pagou as contas nos bancos oficiais? O Brasil precisa de resposta, nós somos representantes do povo brasileiro e precisamos de resposta. Mas eu penso que a presidente, nos próximos 10 dias, vai ter uma resposta desse processo de impeachment aqui. Eu espero que seja pró-impeachment, a maioria absoluta, a maioria necessária para tirar a presidente. Ela tem ainda 10 dias para pensar. Ela ainda pode renunciar. Ela ainda pode renunciar e dar esse alívio aos brasileiros e até aos seus aliados, que eu sinto que muitos estão constrangidos. Ela precisa saber, senhor presidente, senhor relator, senhores deputados, que não existe ocaso ascendente. Todo ocaso é descendente. O Brasil não tem governo. Já essa pessoa que ok. Obrigado, deputado Benito Gama. Com a palavra, deputado Henrique Fontana. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, eu faço esta fala